Paz do Senhor, amém? Paz do Senhor, guardar os irmãos, amém? Vamos iniciar a nossa live. Enquanto os irmãos vão entrando, vamos ficando em espírito de oração, separando este momento para poder glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Que tudo seja para a honra, para a glória do nosso Deus. Que possamos glorificar o nome do Senhor nessa noite, no Brasil nessa tarde. Possamos exaltar, engrandecer o nome do Senhor. Que o Rei dos Reis seja glorificado. Que o teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar, já tem os irmãos, tem a Esther é da igreja que eu congreguei no Brasil, no Ministério Sal da Terra. Paz do Senhor, Esther, tudo bem? Tem o Daniel, meu marido, Diácono Daniel, Deus abençoe. A Cris Silva, Deus abençoe, Cris, lá do Pará, assistindo, glória a Deus. Pastora Elza, irmã Angela Assis, paz do Senhor, amém, glória a Deus. Que hoje nessa noite seja uma palavra para que possamos entrar na brecha, em todo lugar, por onde passarmos, onde estivermos. Diácono Finéias, também entrando na live, Deus abençoe. Amém. Vamos começar, vamos estar orando, glorificando o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te exaltamos, Senhor, nessa noite. Pai, que o Senhor seja engrandecido, Senhor, nas nossas vidas. Pai, que essa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, venha falar poderosamente, Senhor, neste lugar. Use a minha vida, perdoa as minhas falhas, meus pecados, Pai. Que não seja nada de mim, mas que seja do Senhor, Pai, a falar, Pai, nessa live, tocar as vidas, por onde essa palavra chegar. Que vidas sejam impactadas, transformadas, Senhor, sejam tocadas, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa trabalhar em cada coração, que o Senhor possa transformar vidas, Senhor, neste lugar. Pai, nós te agradecemos, te adoramos, te exaltamos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai, que o teu nome, Pai, seja, Pai, engrandecido nos quatro cantos dessa terra. Que as pessoas possam te ouvir em qualquer lugar, que possam te reconhecer, que possam aprender mais de ti. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que as pessoas sintam a tua presença, sintam-se, Pai, curadas pelo Senhor a partir dessa palavra, a partir de todas as lives que estão sendo feitas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor alcance os hospitais, alcance os enfermos, Senhor. Que o Senhor possa mover as águas deste lugar. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que a partir desta noite, vidas sejam mudadas, Senhor. Vidas sejam, Pai, totalmente transformadas por Ti. Em nome de Jesus, fala primeiramente comigo, fala ao meu coração. Pai, dos meus lábios que só saiam, Senhor, a palavra que venha do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eis-me aqui, eu me coloco ao Teu dispor, Pai. Coloco à Tua disposição. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, meu pastor acabou de entrar, pastor Cido, Deus abençoe. Amém? Amém. Hoje nós vamos falar sobre um grande homem. Um grande homem que foi exemplo de liderança, foi exemplo de um bom
bom servo, fui exemplo de um grande homem, de um grande estrategista, de um grande visionário. Esse grande homem é Neemias. E é sobre ele que eu vou falar nessa noite. Mas antes disso, eu vou trazer uma breve reflexão. Quando a igreja MRV Oxford estava sendo restaurada, né, eu pude refletir sobre me veio logo Neemias no coração. Quantas vezes nós estamos frustrados, as nossas ruínas, o nosso eu totalmente danificado, totalmente destruído, assolado. E ali, quando eu refletia sobre a restauração, sobre a reforma da MRV Oxford, logo veio essa palavra no meu coração e eu ali meditando, pensando nela. A cada dia que se passava, eu estava refletindo nessa passagem sobre esse grande homem. E essa restauração que foi feita na igreja, mas eu vou mais além. Que essa restauração que foi feita aqui, na palavra do Senhor, que Neemias foi usado para poder restaurar os muros de Jerusalém, para poder restaurar todas as ruínas, restaurar a cidade dos seus pais, restaurar a cidade do teu povo, que estava totalmente destruída, assolada, que estava rodeada de norte a sul, leste a oeste, por inimigos. E eles não viam uma saída. Mas Deus mudou a história daquele lugar. E quando eu pensei na MRV Oxford, toda aquela restauração, daquela construção ali, que eles pegaram tudo, de baixo para cima, toda aquela reforma, o que era antes e o que se tornou, e o Senhor foi falando comigo poderosamente naquilo. Então vou falar sobre Neemias. Neemias, como eu falei, era um grande servo, um grande líder, um grande visionário, estrategista, um grande homem. Mas tudo isso foi porque ele dependia exclusivamente de Deus. A dependência dele era total, exclusiva e profunda no Senhor. Neemias era um copeiro do rei. E ele era no período de 430 a.C. Só que ele não estava ali naquela posição de copeiro, acredito eu, por nada. Ele estava ali porque tinha um propósito do Senhor. Ele estava ali naquela posição onde tinha contato com o rei. Ele tinha contato exclusivo com aquele rei ao qual o Senhor poderia usá-lo em qualquer momento. E eu fui estudando sobre Neemias e eu fui verificando que o nome dele, Neemias, significava o Senhor tem compaixão, ou o consolo de Yahvé. E estudando sobre ele, eu vi que naquele momento, quando ele soube no capítulo 1, que diz assim: Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, que era novembro, dezembro, no ano 20º, estando na cidadela de Suzã, veio Anani, ou Anani, um de meus irmãos com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, agora presta atenção, ele diz o seguinte: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele teve
uma ação imediata, que foi logo prantear, chorar, lamentar. Mas ele não ficou só chorando e lamentando por inúmeros dias, sem parar, não. Ele ouviu as palavras, se assentou, tomou de profunda compaixão pelo seu povo, pela situação que a cidade estava. Os muros totalmente assolados. E eu fui verificando por que desses muros. Uma cidade sem os muros estarem totalmente fortificados é uma cidade sem nenhuma prevenção. É uma cidade sem segurança, é uma cidade totalmente desprezada pelos povos vizinhos. É uma cidade que não tem segurança nenhuma. Era uma cidade que era totalmente... os judeus eram totalmente zombados, desprezados, porque as suas fortalezas, as suas portas, as suas muralhas estão totalmente destruídas. Então, era muito sério para ele. Era a situação que seu povo se encontrava, era totalmente de desprezo, de humilhação. Então, por isso, ele se tomou de tamanha compaixão. E eu fui pesquisar, eu fui entender mais sobre compaixão. E compaixão significa sentimento de pesar, de tristeza causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. Sentimento de piedade com sofrimento alheio. É a disposição humana que abastece os atos de bondade e misericórdia. É uma forma de amor que é despertado de dentro de nós pelos que sofrem ou são vulneráveis. Ter empatia pelo próximo, todos devemos ter. Tenho que ter empatia pelo meu próximo, pelo sofrimento dele. Eu tenho que ter amor por ele, por esta vida. Mas aqui no caso de compaixão, diz que a disposição humana de um ato, que abastece atos de bondade e misericórdia. Então ele não ficou só na empatia, ele não ficou só ali, eu somente vou orar. Não. Ele queria fazer algo em relação àquela situação. Ele sabia que ele estava ali naquele palácio, ele sabia que ele estava ali diante de um rei, que quando tinha alguns eventos, ele era chamado como copeiro para poder provar naquele vinho, para que o rei não fosse envenenado. Então era uma situação que aquele copeiro, Neemias, naquela situação, ele era próximo ao rei, era de confiança do rei. Então qualquer situação que o Senhor direcionasse através dele, pelo teu povo, creio que aquele rei iria se compadecer dele, porque tinha confiança nele. Porque ele não estava ali há pouco tempo. Para ser copeiro tem que ter um grande processo para se chegar. Tem que ter confiança, o rei tem que ter confiança nele. E eu fui meditando mais sobre compaixão, que diz, é um sentimento essencial na manutenção da paz na humanidade. Dentro da compaixão tem a piedade, a misericórdia, onde você se compadece, onde você tem paciência, é paciente, é empático. Mas onde eu quero chegar? Ele não ficou só na oração, ele não ficou só no pranto, ele realmente passou por esse processo do luto, da compaixão, da tristeza absoluta pelo que a situação da sua cidade estava. Mas ele logo esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. E o seu clamor foi tão profundo, porque no clamor dele teve petição, teve confissão dos pecados, teve a petição, teve vários processos.
teve confissão, arrependimento, teve súplica, e disse assim a oração dele. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele logo em seguida, depois de fazer a confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele se incluiu na oração de confissão e arrependimento dos pecados pelo teu povo. Ele entrou na brecha, ele foi um intercessor. Ali naquela situação ele não somente orou, ele entrou na brecha. Ele falou: eis-me aqui, Senhor, é o meu povo, mas eu vou clamar por este povo, eu vou me compadecer por esse povo, eu vou fazer com que o Senhor escute o meu clamor, escute a minha oração, e que algo seja mudado, algo seja modificado. E logo em seguida, no versículo 8, ele diz assim: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, seu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. No 10, ele diz assim: estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe de mercê perante este homem. E disse que ele era copeiro diante do rei neste tempo, onde ele clamava, onde ele entrava na brecha, onde ele fez a confissão, onde ele se arrependeu entrando na brecha por teu povo. Mesmo que ele não tenha cometido as falhas, ele entrou literalmente diante de Deus, clamando, intercedendo e guerreando, para que o Senhor pudesse mover algo sobrenatural, pudesse fazer algo ali naquela situação. Passou-se alguns meses. Eu disse no início que no capítulo 1 diz que era no mês de Quisleu, que era novembro, dezembro. E logo em seguida no capítulo 2 diz que é no mês de Nisan, que é março, abril, que é o primeiro mês no calendário judaico, que é o primeiro mês. Então é março e abril, mês de Abib. Então olha o tempo que ele aguardou, que ele clamou, que ele intercedeu, que ele esperou para que ele pudesse ter um novo momento com o rei, para que ele pudesse servir o rei, o vinho, pudesse provar do vinho, para que o rei não fosse envenenado. Quanto tempo ele esperou por isso? E ele aproveitou naquela oportunidade que estava presente do rei, porque diz no versículo 2 que o rei olhou a sua face e viu que ele estava abatido, viu que ele estava entristecido e perguntou para ele por que ele estava com a face daquele jeito. E logo me falou, tem que ser de tristeza, que não acreditava que ele estava doente, que tinha que ser de tristeza do coração. E logo Neemias aproveitou a oportunidade. Por isso que eu digo, você pode ter qualquer tipo de luta, qualquer tipo de batalha, mas o Senhor, quando você clama ao Senhor, se coloca à disposição do Senhor, se coloca na brecha, ora, luta, guerreia, espera no tempo devido, o Senhor faz grandes coisas. E neste momento, o clamor dele não passou batido. O Senhor usou deste clamor e ele aproveitou a oportunidade de falar sobre a situação da sua cidade que estava assolada. Ele falou para eles, falou para o rei, porque eu digo para eles, porque logo no versículo 6 a seguir, estava o rei e a rainha sentados. Então era uma situação de intimidade, era algo mais íntimo, que estava o rei e a rainha, e ela nunca está presente
eu estive meditando sobre isso e ela nunca fica sentada junto ao rei. Então era um momento mais íntimo, mais propício. E ele foi e pediu para que o rei, falou sobre a cidade e falou. E o rei logo se compadeceu dele, que falou: é o que pedes agora? No versículo 4. E ele cita, ele pede várias coisas para que o rei pudesse deixar ele voltar e reedificar os muros da cidade, reedificar a sua cidade. Tem muito mais coisas para se falar sobre Neemias. Tem muito mais coisas para falar, porque é uma passagem, um livro tão importante, que fala sobre estratégia, sobre batalha espiritual, sobre visão, e que ele foi usadíssimo pelo Senhor para que cada coisa pudesse acontecer no tempo devido. Logo a seguir, ele pediu tempo ao rei, e o rei encaminhou ele para... permitiu que ele fosse para Jerusalém, para reedificar. Ele logo foi, pediu cartas, pediu a bênção, literalmente a bênção do seu rei, para que pudesse ir. E assim a petição foi concedida e ele teve livre acesso. Quando ele chegou lá, onde eu falo de estratégia, quando ele chegou naquela cidade, ele passou 3 dias conhecendo a cidade. Mas ele fez algo específico, ele não contou os propósitos que ele tinha com a cidade, ele não comentou com ninguém, ele chamou poucos homens e foi somente em cima de um animal e foi verificar a cidade, a situação na qual se encontrava, o que estava com problema, quais são as dificuldades. Se eu pudesse intitular essa mensagem, eu falaria: qual o tempo, qual o seu momento? Você pode reconstruir somente muralhas externas, sem as suas muralhas internas estarem fortalecidas? Todo o capítulo a seguir, ele trabalhou, ele se dedicou, ele se colocou à disposição do seu povo, ele conheceu, arrumou estratégias, conheceu tudo que estava com dificuldade, viu tudo que tinha que ver, e ele não contou para ninguém. E logo em seguida ele contou para o povo o que ele tinha conversado com o rei e todas as autorizações, e falou para o povo para reedificar a sua cidade, para eles entrarem na brecha e reconstruir os muros e mudar toda aquela situação de humilhação, de desprezo perante os outros povos. Lembra que Sambalate, Tobias, eu não sei se é Gesem que se fala, mas eram os 3 e todo o exército de Samaria. Eram eles que eram todos os povos inimigos. De norte a sul, leste a oeste, Jerusalém estava cercada de inimigos. Eles tinham medo do que eles poderiam fazer naquela reconstrução, que os outros povos iriam achar. Jerusalém estava sem temor. Eles tinham perdido toda a essência de Deus. Eles tinham se corrompido, tinham casado com estrangeiros. Eles estavam totalmente perdidos. E Neemias chegou naquele tempo, eu digo, que ele foi usado nessa história, nesse momento, para restaurar, reconstruir, reedificar, restaurar. Porque partes daqueles muros não estavam totalmente destruídos, somente a parte leste. Mas todas as outras partes eram lugares que estavam danificados e que poderiam ser usados para que os inimigos entrassem. E que pudesse ser uma brecha. Na nossa vida, quando há brechas,
quando há limitações, quando nós não nos colocamos na presença do Senhor realmente, quando nós não nos colocamos totalmente dependentes do Senhor, quando nós não nos desfazemos das coisas destruídas, assoladas dentro de nós, nos desfazemos dessas ruínas, nós damos legalidade para que o inimigo atue, que o inimigo entre dentro de nós, na nossa vida, na nossa casa, todas as áreas da nossa vida. Então, Neemias entra neste momento e vai em Jerusalém e começa todo o trabalho, começam a reconstruir, mas só que todo o processo de reconstrução não agrada o inimigo. E não agradou Sanbalate, Tobias, nem o exército de Samaria. Não agradou. E eles logo ficaram desagradados daquilo. E para isso começaram a armar ciladas. Eu estou falando sobre uma coisa, que todas as guerras espirituais, quando o inimigo começa a atuar com umas táticas, são as maledicências, são os falatórios, né? São a ridicularização. Tem aqui na palavra do Senhor um texto muito bom falando sobre isso. São oposições, são falatórios, são as fofocas, são as coisas ruins para tentar causar, te oprimir, te fazer parar, te fazer frustrar e falar, não, eles estão falando, então eu não vou fazer porque eu tenho medo do que eles vão falar. Mas eu te digo, quando você está perante o Senhor, totalmente dependente dele, sabendo que o processo, o caminhar com ele está sendo totalmente voltado para ele, que o teu clamor, que a tua oração, tudo está sendo totalmente direcionado pelo Senhor, você não tem que temer. Neemias, ele passou por um processo de clamor, ele confessou os pecados do povo de Jerusalém, ele se arrependeu pelo povo, ele entrou na brecha pelo povo, ele jejuou. Então ele estava totalmente preparado para esta causa, ele está totalmente voltado para isso, ele traçou um objetivo e se colocou à disposição e foi agir. Nós temos objetivos, nós temos planos, nós vemos nosso irmão, nós vemos causas do nosso irmão, e nós temos a empatia, mas nós não temos a compaixão de clamar, entrar na brecha por ele, de totalmente se colocar à disposição dele, de ver que ele está frustrado, abatido, caído, oprimido, está em ruínas, que a sua casa está em ruínas, que seu casamento está em ruínas, que tudo está destruído e abalado. Nós só olhamos para ele e temos empatia, mas muitas vezes nós não nos colocamos na brecha por ele. Nós não sentimos a dor desse próximo, nós não sentimos a angústia do nosso irmão. Isso não é ter compaixão. Então, que nessa noite você entenda que empatia não é coisa de compaixão. Compaixão é você ter um ato. Eu ouvir, ser empático, mas agir em favor do seu próximo. Ir a ele, ouvir o que tem a dizer, orar, jejuar, clamar por ele. Muitas vezes nosso irmão, nosso lado, há tantos problemas sérios e nós nem sabemos, porque nós só queremos saber da nossa causa, dos nossos problemas. Queremos somente a nossa bênção e não queremos abençoar o próximo. Tá falhando a transmissão, irmãos? Vocês, por favor, me avisem. Tá falhando? Eu vou seguir. Se falhar, vocês, por favor, me avisem. Então, Neemias chegou, colocou o povo para trabalhar. Os inimigos
Os inimigos começaram a ficar desagradados, começaram a falar, o falatório começou a querer oprimir. Mas eu digo para você, nessa noite, se coloca na brecha, ser um intercessor, vai muito mais além do que 4 paredes. Ser um intercessor é tomar a causa do nosso irmão e fazer com que o Senhor escute o nosso clamor e mude nossa história. Neemias chamou o povo, mostrou para o povo a miséria, as ruínas, as dificuldades que tudo encontrava. Jerusalém estava totalmente assolada. Para eles, quando eles estavam sendo, eles começaram a ter medo do falatório do povo. Começaram a se oprimir por causa do povo, dos inimigos. É só que Neemias vendo. Por isso que eu falei que lá atrás, Neemias era um visionário, estrategista. Era um líder. Alguém totalmente dependente do Senhor. Para ele não interessava o que o homem falasse. Para ele só interessava a palavra do Senhor, o direcionamento do Senhor, a condução do Senhor, a total dependência do Senhor. E logo ele clamou. No capítulo 3, versículo 4, ele diz: ouve, ó nosso Deus, mas estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbio sobre a cabeça deles e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. E pediu a ira do Senhor sobre eles, sobre esses inimigos. E logo o seu povo, eles começaram a ter vigor, a força, começaram a retomar a força e começaram a reedificar, restaurar, colocar tudo no lugar, começaram a subir os muros. Só que o inimigo não está satisfeito. O inimigo nunca está satisfeito. Ele sempre vai arrumando estratégias. Primeiro ele viu que só falar não iria adiantar. Ele viu que seus planos foram frustrados. Mas logo em seguida ele começa a arrumar ciladas para que atacasse as muralhas, atacasse Jerusalém novamente, para que esse projeto, esse propósito não fosse concretizado. Mas o Senhor não deixa de escarnecer. Ele pega e dá toda a estratégia para Neemias. Neemias colocou o seu povo, famílias, com espada nos lugares baixos e abertos, diz no versículo 13, com lanças, arcos e espadas. E logo houve desistência dos inimigos. Foi muito mais além, não só na ação da restauração. Ele trabalhou internamente, assim quando os muros foram restaurados, assim como a sociedade foi reedificada. Ele trabalhou internamente. Assim é na minha vida e na sua. A gente tem que deixar o nosso interior ser trabalhado para que nosso exterior seja transformado também. Não dá para viver só de aparência. De que adianta os muros, as muralhas serem edificadas, restauradas? De que adiantava se dentro de Jerusalém estava tudo destruído? Não só isso, eles não sabiam, eles falavam outras línguas.
de outros povos. Eles estavam totalmente corrompidos, perderam o temor, não sabiam da lei de Deus, nem dos seus estatutos, nem dos seus juízos. Eles não sabiam nada. E o exemplo de Neemias, todo o trabalhar dele, tratou Neemias, foi muito bom para as pessoas que tinham necessidade, para os pobres. Ele tratou porque Judá tinha muito problema com usura, problema com dinheiro, cobrava impostos altíssimos. E logo ele tratou internamente cada área, cada parte de Jerusalém, cada parte do seu povo. Neemias passou por conspirações para que intimidasse ele, para que ele parasse toda a transformação interna. Logo depois das muralhas serem fortificadas, estabelecidas, por intimidação, para que ele parasse aquela obra interna. E eu digo para você, a obra interna não pode parar, é dia após dia, é todo tempo. Ninguém, se você não estiver totalmente dependente do Senhor, você não pode se escorar nos outros. Você não pode ficar aleatório, achando que a tua vida está perfeita, se você sabe que não está. Deixa Deus trabalhar na tua vida, restaurar, deixa Ele limpar as suas feridas, deixa Ele limpar tudo que não convém, deixa Ele mover as ruínas do teu coração, falta de arrependimento. Deixa Deus trabalhar no teu coração, remover as águas, purificar a tua vida, fazer algo novo. Em Jerusalém, o Senhor estava fazendo algo novo. O Senhor estava mudando a história daquele povo que eram exilados. Eles estavam exilados. Eles estavam retornando para casa. Estavam retornando. Estavam mudando toda a circunstância da sua vida. Muitas mulheres judias foram escravas, foram vendidas como escravos. Olha a situação ao qual eles estavam. Totalmente abalados, mas também não queriam muito mudança. Se não fosse o Senhor usar Neemias como alguém na brecha para mudar a história daquele povo, eles continuariam naquele círculo, continuariam daquele jeito, continuaria do mesmo jeito, se casando, casamento com o estrangeiro, que na lei não permitia, o Senhor não permitia que outros povos, amonitas, eu vou falar sobre alguns povos que o Senhor não permitia. E tá travando? Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Eu tô vendo que vocês estão falando que tá travando. Amém? Então, tinha alguns povos que melhorou. Tinha alguns povos que não poderiam estar em Jerusalém, eles não poderiam se casar com estrangeiros,
E Neemias, ele tratou logo de trabalhar, de mostrar a lei, de mostrar a palavra do Senhor, todos os juízos, estatutos, para que o seu povo, tinha ali, aqui na palavra do Senhor diz que muitos nem conheciam. Eu vou tirar aqui o carregador. Muitos nem conheciam a lei, não conheciam. Então, a partir daquele momento, ele começou a trabalhar internamente. Eles começaram a conhecer o que estava certo e o que era errado. Eles começaram a entender. Começaram a fazer tudo segundo o Senhor ordenara. Mas só que os inimigos não ficam contentes. Tentaram por várias vezes, mais de 4 vezes, armar ciladas para chamar Neemias para um lugar que ficava afastado, para poder matá-lo. É só que ele falou que ele tinha fala assim, ó, no versículo 3, que ele enviou-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse de fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei a mesma resposta. Ele disse que estava fazendo uma grande obra e não podia parar. Quantas vezes o inimigo tenta te atacar, te oprimir, te fazer parar, te frustrar os teus sonhos, os teus projetos, e você para no meio do caminho, porque não ora, não busca, não pede direcionamento ao Senhor, age por impulso, faz as coisas de qualquer jeito, não pede direcionamento. Muitas vezes, na minha vida, na minha caminhada, eu agi por impulso, mas eu entendi que agindo assim, eu não vou a lugar nenhum. Agindo assim, somente uma coisa eu vou encontrar: batalhas, lutas, lugares que eu não deveria estar nem encontrar, nem assumir essa opressão sobre a minha vida. E aqui Neemias resistiu, lutou, enviou mensageiros negando que não iria se encontrar. Ele não poderia fazer parar o projeto que o Senhor designou, o Senhor direcionou, o Senhor deu estratégia, discernimento, sabedoria, deu força, deu vigor ao teu povo. Não deixou que eles parassem, não deixou que eles faltassem força, não deixou eles tamanha estratégia que eles não tiravam as suas armaduras, não tiravam, eles trabalhavam com uma mão. Estava a arma e a outra estava colocando, ajudando a construir, ajudando a edificar. Então, por mais que seja batalha na tua vida, coloque a tua armadura, coloque tudo que te convém, tudo que é o Senhor. A armadura principal, oração e jejum, sempre direcionado, não de qualquer jeito. As coisas não tem que ser de qualquer jeito. Ele se consagrou, ele se separou, ele esperou o tempo propício e ele direcionou o povo para que tudo fosse conforme a instrução do Senhor. Então vista a tua armadura. Pegue a tua arma, empunhe a tua arma. Trabalhe com a mão que lhe sobrou. Faça o que é devido. Segue avante, deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus restaurar os teus sonhos. Deixa Deus reedificar o seu altar. Reedificar as suas ruínas. Restaurar tudo que foi assolado. Os inimigos tentam te destruir. Mas é com você a decisão de parar
vai dobrar os seus joelhos e pedir ao Senhor direcionamento, pedir força, pedir vigor para passar pelas batalhas que tiver que passar. Neemias colocou guardas, colocou levitas, restaurou a casa, o templo, restaurou tudo que tinha que restaurar, colocar tudo no devido lugar. Teve a leitura da palavra na festa dos tabernáculos, a confissão dos pecados, para que o povo se arrependesse e confessasse os pecados. Tirou os estrangeiros de Jerusalém, limpou tudo que estava corrompido, tudo que estava ali, que poderia fazer com que o povo se corrompesse mais à frente. Então, eu separei 2 versículos que falam muito ao meu coração. Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Em Salmos 103, versículo 13 e 14. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Eu poderia ir muito mais além, mas eu sei que eu já estou me estendendo. E se eu fosse continuar sobre Neemias, eu iria ficar muito mais tempo, porque é muito mais detalhado. São várias coisas que tem que ter mais tempo, mais profundidade para falar. E eu só queria tratar sobre compaixão, entrar na brecha, ser um intercessor, mudar a tua história, para que o Senhor mude a tua história, que você faça algo novo nessa noite, que você se coloque totalmente dependente do Senhor, que permita que o Senhor restaure o teu interior, restaure a tua mente, tudo que foi abalado. Eu não sei os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas limitações, mas nós temos um Deus que tem compaixão de seus filhos. Nós temos um Deus que Ele age em nosso favor. Age em favor daqueles que os temem. Temer ao Senhor, ter zelo pelas coisas do Senhor, fazer a vontade de Deus, trabalhar na obra do Senhor, ter amor pelo próximo. Nada disso é em vão. Se você quer falar essa noite, falou comigo primeiramente, me receber muito mais além. Nós temos muito mais a ganhar. Nós temos muito mais a receber do Senhor. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus mudar a história através da tua vida. Seja um Neemias, um restaurador, alguém que reedifique ruínas. Isso é ser intercessor. Entre na brecha por aqueles que você ama e também aqueles que você nem conhece. Que nessa noite o Senhor possa falar no teu coração. Eu espero ter conseguido alcançar com essa palavra o seu coração. Que você tenha conseguido entender e meditar sobre esta passagem, sobre Neemias, sobre esse livro. É muito profundo, fala muito ao interior, no meu interior, vai falar muito ao seu interior, porque não é só na aparência externa. Muitas vezes a gente está sorrindo, todos acham que está tudo bem, tudo perfeito, mas por dentro está tudo destruído e abalado.
Deixa o Senhor mudar a tua história. Neemias, ele clamou através da palavra do Senhor. Ele fez petições, orações lindas. Mas é tudo trabalhar de Deus, a dependência exclusiva do Senhor. E ele era totalmente dependente. Que Deus abençoe a cada um. E que nessa noite o Senhor pode mudar a tua história. Mudar a história de quem está ouvindo. Da história de quem vai ouvir. Amém? Deus abençoe. Deixa eu ver quem está comentando. Ai, perdão por estar picotando, não sei o que acontece. Amém. Deus abençoe a cada um. Irmã Ângela, Carlos Eduardo, irmão. Pastora Andréia. Amém. Pastor Cido. Deus abençoe a cada um. Amém. Os irmãos. Amém. Deus abençoe, irmão Carlos. Pastora Elza. Deus abençoe. Meu esposo Daniel. Amém. Se vocês já quiserem ir saindo, eu não vou louvar porque eu não sou uma levita, mas amém. Agora vamos orar. E não tem mais nenhum pedido de oração, não tem nada. Alguém tem algum pedido de oração para estar colocando aqui? Se tiver, esse é o momento. Irmão Hugo. Logo mais, às 22h30, vai ter uma vigília na igreja com os irmãos africanos. Nós vamos estar postando o link na página da igreja. Amém? Pelo aplicativo Zoom. Amém? Quem puder estar participando, orando, participando dessa vigília. Sábado e domingo, os cultos presenciais. Entre em contato com a secretária Mariane e com a secretária Jace. Para estar agendando, por favor, levem suas máscaras, lembrando, nós estamos com todos os cuidados na igreja, álcool em gel, tem máscaras, se você não tiver a sua. O pastor Cido vai estar pregando também, a pastora André está avisando. Amém. Nós estamos retomando os cultos presenciais. Estejam orando, estejam no clamor. Nós estamos fazendo essa semana de consagração pela retomada dos cultos presenciais. Estejam intercedendo, estejam na brecha. Amém? Nesse momento, já que não tem nenhum pedido de oração específico, mas lembrando sempre, irmãos, orem pela irmã Valdete, orem por ela, orem por toda a família do pastor Cido também, que estavam cometidos com o Covid-19. O pastor Cido vai estar pregando hoje na vigília, a pastora está falando. Amém? Então eu vou estar orando, amém, para finalizar a live. Deus abençoe a cada um. Estejam orando pelo caderno, tem mais de 340 pedidos de oração no caderno. Estejam clamando por todos eles, que o Senhor vai vos recompensar. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco ao teu dispor. Pai, nós temos um caderno de oração, onde tem mais de 340 pedidos de oração. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha se compadecer de cada um desses pedidos. Que o Senhor, Pai, possa mudar a história, Senhor. Que o Senhor possa curar os enfermos, curar, Senhor, todos aqueles que estão oprimidos, abatidos, com problemas psiquiátricos, psicológicos, Senhor. Em nome de Jesus. Meu Pai, eu peço a Ti que o Senhor invada os hospitais, Senhor, dessa nação e dos 4 cantos dessa terra. Que o Senhor entre com a Tua cura, Senhor, com os Teus milagres.
Em nome de Jesus, vai curando os enfermos, vai mudando vidas, Senhor. Em nome de Jesus, ressuscita, Senhor, vidas. Senhor, nós clamamos, Senhor, nessa noite, por todos aqueles que necessitam, Senhor, de uma oração especial. Pai, todos aqueles que têm os seus casamentos abalados, todas as famílias, filhos, Senhor, que estão distanciados, perdidos, Senhor, que estão nas drogas, que o Senhor possa mudar, Senhor, essa situação. Ah, meu Pai, eu peço que o Senhor entre, Senhor, e transforme vidas, Senhor, nessa noite. Senhor, sobre esse ministério, que o Senhor possa estar abençoando cada um. A liderança, Senhor, do pastor Cido, que é o pastor presidente aqui no Reino Unido. Que o Senhor esteja abençoando a sua família, Senhor, o seu ministério. Abençoa todos os líderes, pastores, Senhor, deste ministério, todas as lideranças, obreiros, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa o teu povo, abençoa aqueles pedidos mais que estão no interior, que nem tiveram condição de clamar e de expor, Pai. Mas que o Senhor entre, Senhor, na brecha, Senhor. Entre, Senhor, em favor, Pai, dessas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Eu lhe agradeço pelo que o Senhor há de fazer. Eu lhe agradeço pelo que o Senhor já fez, com tamanha gratidão, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque com meus olhos da fé eu posso contemplar, Senhor, vidas sendo libertas, restauradas, Senhor, curadas. Pai, eu lhe peço, muda histórias. Que haja salvação em nosso meio, que possamos contar histórias, possamos ver, Senhor, o teu agir, possamos ver, Senhor, um grande mover nessa nação. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, meu Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Já são 350 pedidos, amém? Glória a Deus, eu vou encerrando. Os irmãos quiserem estar já saindo. Deus abençoe a cada um. Muito obrigado. Não somos em muito, mas somos em poucos aqui. Mas que esses poucos possam ser tocados, impactados pelo Senhor e que cada história possa ser mudada a partir dessa noite. Em nome de Jesus. Amém?